Muitas pessoas oram, continuam orando e muitas vezes não obtém de forma concreta, de forma clara, a resposta de suas orações. Por que será? Porventura o Senhor tem filhos prediletos? A resposta é óbvia: não. Ele ama a todos. E por que muitas orações não são atendidas, não são respondidas? Nós temos aprendido que há 3 formas de Deus responder uma oração. Muitas vezes Ele diz sim, porque ela está de conformidade com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Outras vezes Ele diz, espera um pouco, porque pela sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele vê e conhece o que nós não vemos e não conhecemos. E outras vezes a resposta da oração pode ser não. Mas nós vamos ver obstáculos que muitas vezes interpõem entre nós e Deus. E se esses obstáculos existirem, nós já sabemos de antemão que esta oração vai bater no teto e voltar. Então esse subtema é muito importante. Em primeiro lugar, entender a quem estamos orando, ou para quem estamos dirigindo as nossas orações. Nossas orações estão sendo dirigidas para o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que criou pelo poder da sua palavra todas as coisas. O Deus que se revela de 3 formas: através da sua palavra, através da vinda do seu Filho unigênito e através da natureza. Então nós vamos ver, irmãos, nesta noite, que as promessas de Deus são condicionais. As promessas de Deus são condicionais. Para que alcancemos respostas positivas às nossas orações, eu disse e repito, há todo um caminho de obediência a ser seguido. Nós vamos trazer alguns versos de forma rápida, alguns tópicos que nos mostram alguns inimigos da resposta das nossas orações. Isso é importante a gente conhecer, para que a gente possa eliminá-los. Amém? E manter conexão. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, na parte B, nós vemos a seguinte expressão: para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Na parte B, para que não se interrompam as vossas orações. A parte A diz: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Relacionamentos familiares errados, abusivos, pode interromper. O texto diz:
as nossas orações. Há pessoas que quando está no prédio da igreja tem um comportamento, não é? Mas quando chega em casa, tira-se a máscara. E muitas vezes a vida comum do lar, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os filhos, são de palavras ofensivas, agressivas e de abuso até. Esse texto de 1 Pedro é muito claro. Um comportamento dessa natureza pode interromper as nossas orações. Eu lembro de uma ilustração bem conhecida no nosso meio cristão, né? De um pai que era um santo na igreja. Era um santo na igreja. Louvava, levantava a mão, dava glória, falava em língua, profetizava, tinha visões. Era carismático. Mas quando chegava em casa, tirava a máscara e se revelava a sua verdadeira personalidade. Aí o filhinho de 6, 7 anos chegou para o pastor e diz: ô pastor, o senhor permita a gente vir morar aqui na igreja? Vir o papai e a mamãe e todos nós para a gente morar aqui dentro do prédio da igreja? E o pastor perguntou à criança: por que você está fazendo esse pedido? Ele diz: não, porque o papai aqui é um santo. É maravilhoso. É um anjo. Mas quando chega em casa, é um desarranjo. Primeiro obstáculo que nós vemos na vida de oração: relacionamento errado na família. Segundo obstáculo, vamos lá. Isaías 59, 2. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, esse texto coloca desde o verso 1. O primeiro é uma maravilha. Olha, todo mundo gosta do verso 1. Eu já vi tantos irmãos pregar o verso 1 com tanto entusiasmo, e é verdade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, e não está mesmo. Se não está encolhida, está. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Glória a Deus. Nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Então o nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus que tem suas mãos estendidas para salvar, para operar, para realizar maravilhas. Isto é muito inspirador. Mas no verso 2, aparece um obstáculo às orações. Vamos ler, vamos. No 3, me ajude aí, por favor. 1, 2, 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Misericórdia. Então, pecado oculto no coração, olha para mim. Não confessado, não abandonado, pecado de estimação, guardado lá no âmago do seu ser, que ninguém viu, ninguém sabe do ponto de vista humano, mas o Deus que tudo vê e que prescruta a nossa profundeza, e que tem olhos como chama de fogo, isso equivale a dizer que penetra e que conhece todas as coisas. Esse é um obstáculo. No capítulo 9 de João, quando Jesus curou aquele cego de nascença, até aquele homem que não tinha muito conhecimento da teologia cristã, quando os fariseus o questionaram,
e quiseram expulsá-lo e expulsaram da sinagoga, eles perguntaram: o que diz? Qual a tua opinião a respeito desse homem que curou a sua cegueira, que abriu os seus olhos? E ele disse que é profeta. E ele disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa sei, que era cego e agora eu vejo. E aí o homem diz: porque sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, a esse ouve. O próprio ex-cego diz isso, e está registrado. Deus não ouve a pecadores. Quer dizer, pecadores todos nós somos. Quem disser que não é, já está pecando. Mas há coisas no coração escondida, camuflada, que se tornam obstáculo. A Bíblia diz: não pequeis, porém, se acontecer um acidente de percurso, tem remédio. Qual é o remédio? A confissão, o abandono, e o sangue de Jesus nos restaura e nos deixa conectado outra vez, e a glória dele vem a nós. Amém, irmãos? Terceiro obstáculo, a vida de oração. A ausência de um espírito perdoador. Marcos 11, 25. Ausência de um espírito perdoador. Vamos ler o texto, vamos? 1, 2, 3, comigo. Quando estiverdes, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu não vou pregar aqui uma mensagem sobre o perdão. É um tema tão profundo, tão extraordinário. O Senhor Jesus falou tanto disso. Contou a parábola do credor incompassivo, que recebeu perdão de uma dívida impagável, 10.000 talentos de ouro. Um talento representa 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 toneladas. 350 mil quilos. Jesus quis falar de alguma coisa impossível. Quem é que podia pagar uma dívida dessa? 350 mil quilos de ouro. Misericórdia. Mas aquele homem clamou ao seu Senhor perdão, misericórdia, e o seu Senhor o perdoou de toda a dívida. Esse homem que tinha uma dívida impagável era eu e você. Aquele Senhor é o Deus eterno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor, pela sua graça, agora há pouco nós levamos às águas quase 50 novos irmãos, e eu recitei com eles aquele texto maravilhoso: dos teus pecados não me lembro mais. Toda a cédula da maldição que era contra nós foram cravadas na cruz. Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. É uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia, a justificação pela fé, a regeneração, o novo nascimento. Não importa quão baixo alguém tenha descido moralmente, quando ele vem para Jesus e ele o recebe e o reconhece como Senhor e Salvador, o seu sangue é aspergido e toda a página suja é lançada no mar do esquecimento. E ele disse: não me lembro mais de seus pecados.
e Ele nos dá uma página nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso nos enche de alegria. Glória a Deus, Ele nos perdoou. Dívida impagável. Mas na parábola do credor incompassivo, o servo perdoado encontrou um conservo que lhe devia R$100. Vamos trazer para a nossa moeda. E aquele conservo, de igual modo, pediu misericórdia. Eu não tenho com que te pagar. Perdoa-me. Mas o servo que tinha recebido o perdão de 350 toneladas de ouro, não liberou o perdão de R$100 para o seu conservo. Pelo contrário, o sufocou e disse: paga-me o que me deves, ou tu vais ser encarcerado. Alguém presenciou aquilo e foi ao Senhor e disse: aquele servo de quem perdoaste aquela dívida de 350 mil quilos de ouro, não perdoou o seu conservo que lhe devia isso aqui. O servo ficou indignado, trouxe de volta o servo que fora perdoado e retirou o perdão. E mandou que fosse lançado e atormentado pelos verdugos. Quem não tem um coração perdoador, tua oração vai bater no teto e voltar, meu irmão. Quem falou foi Jesus. Pega lá Mateus capítulo 6, é mais incisivo ainda. Pega capítulo 6 de Mateus, vai. Olha, 6, onde ele fala, depois da oração do Pai Nosso. Vai lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se retiverdes o perdão, de igual modo, o Pai também retirará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. Eu quero ter minha oração atendida. Quem quer? Quem quer ter conexão com o Senhor está tendo? Tem um coração perdoador, meu irmão. A pessoa que conserva ódio no coração, ressentimento, raiz de amargura, é como se ele bebesse um copo de veneno todos os dias, esperando que o outro morresse. Vou repetir. Quem não perdoa, conserva ódio no coração, raiz de amargura, é como se ele tomasse um copo de veneno todos os dias, esperando que o seu adversário morresse. A falta de perdão está provado pela ciência. Atinge a sua saúde emocional, física, taquicardia, úlcera nervosa, pressão alta, AVC. O cara levanta de manhã, o seu algoz está agarrado com ele, vai tomar café, ele está presente, está colado, vai almoçar, vai jantar, vai dormir, liberte disso. Amém, irmãos? Alguém pode estar dizendo: mas o senhor não sabe o que aconteceu. Seja o que for, meu irmão, por amor a Jesus e pelo tamanho do perdão que Ele nos deu, libera, 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 libera. E a glória de Deus e os céus de Deus estarão abertos para você. Se você crer, dá uma salva de palmas para o Rei. Quarto obstáculo à oração, caminhando já para encerrar. Contenda. A contenda é simplesmente agir movido pela falta de perdão. Escreva isso. A contenda é simplesmente o agir pela falta de perdão, movido pela falta de perdão. Tiago 3,16, coloca lá. Tiago 3,16 diz assim:
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se houver maledicência, contenda na família, a Bíblia diz, é um princípio, o reino dividido não subsiste. Né? O próprio Senhor Jesus falou disso, que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, uma família dividida, não subsiste. Portanto, a contenda, a maledicência é também um obstáculo à resposta das nossas orações. É disso que estamos tratando. Quinto obstáculo. Fala comigo, motivação errada. Tiago 4:3. Olha o que diz Tiago. Tiago foi um dos homens mais próximos de Cristo. E esse Tiago era irmão biológico do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João. Olha o que ele diz. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Coloca na Revista Almeida Corrigida. Isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Se você ler o contexto, você vai ver que Tiago vem falando sobre a importância de orar. E aí quando chega no verso 3, ele diz, vocês têm orado, têm pedido, mas não têm recebido. E aí ele coloca o porquê. Motivação errada. Motivação errada. A motivação errada no coração leva o Senhor não responder aquilo que você está desejando, que você está buscando, porque Ele conhece a motivação, o porquê, o pano de fundo, não é? Eu costumo falar com os pastores, você tem orado, e é bonito isso, e tem trabalhado incansavelmente para ter a maior igreja do seu bairro, sem desprezar as demais, para ter a maior igreja da sua cidade, não tem nada errado nisso. Mas qual a motivação disso? É para a glória de Deus? É para a honra do nome do Senhor? Ou é para massagear o seu ego? Ou é para te encher de vaidade? Eu sou o pastor da maior igreja. Todos agora têm que bater continência para mim. Qual a motivação? Não é? Motivação é financeira? Qual é a motivação? Quer comais, quer bebais, diz a palavra, façais todas as coisas para a honra, para a glória, para o louvor daquele que nos chamou para a sua obra. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Amém, irmãos? Se Deus vê a motivação correta, eu quero sim ter uma multidão. Mas para quê e por quê? Porque eu amo as almas e quero vê-las salvas e conhecendo o que eu conheço, e não perecer eternamente no inferno, mas viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Essa motivação tem que estar presente no coração. Tiago diz, pedis e não recebeste, porque pediste com motivação errada, por causa dos deleites, vaidades pessoais. Mas o desejo é servir, Deus vai te honrar. Seu desejo é ser bênção para a vida do outro, Deus vai te honrar. Se é para a glória dele o que você está fazendo, Ele vai te honrar. Digam aleluia.
Deus rejeita o orgulhoso, resiste, mas dá graça ao humilde. Quinto obstáculo à vida de oração: ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ídolo no coração. Alguém pode dizer, mas apóstolo Jair, no meio evangélico existe idolatria? Está cheio assim, ó. Verdade ou não? Você não curva mais diante de uma imagem de gesso, eu sei, né? Ou de qualquer outro tipo de material. Essa é uma proibição primeira lá dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, porque eu sou o Senhor teu Deus, e tal, e tal, e tal. Não é? Mas existem outros tipos de ídolos, e o mais comum hoje é o mamon. Eita mamon, né? Interessante que nos dias do Senhor Jesus havia muitos ídolos. Nos dias anteriores ao seu ministério, na velha aliança, muitos ídolos conhecidos, lembra? Havia Baal, havia Astarote, havia Moloque, havia Diana, e etc, etc, etc. Jesus não mencionou nenhum desses. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, referindo-se a mamon. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário para a nossa vida, viver dignamente, para o avanço do evangelismo, para socorrer os necessitados. O dinheiro em si não é mal, quem disse isso? O dinheiro é a raiz de todos os males, está errado. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Mas não é ele, é o amor a ele. É quando ele se torna ídolo e a pessoa se torna um avarento insaciável. Ore pela provisão. É da vontade de Deus que você prospere. Amém? Que você cresça espiritualmente, ministerialmente, socialmente, mas que o dinheiro não seja nunca o seu senhor. O problema não é possuir o dinheiro, é quando o dinheiro possui a pessoa. Escreve isso. O problema não é possuir o dinheiro, é quando o dinheiro possui a pessoa. Misericórdia. Então, queridos, o ídolo no coração pode ser também um personagem. Tem gente que idolatra figuras no mundo gospel. Idolatra pregadores, idolatra cantores, idolatra a denominação, idolatra uma série de coisas. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor é o primeiro e único em nosso coração. Fora toda idolatria. Glórias a Deus para sempre. Outro obstáculo à resposta da oração: falta de generosidade. Provérbios 21:13. Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Vamos ler esse texto, irmãos. Olha que coisa forte esta escritura. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará. Mais uma vez, vai. 1, 2, 3.
Quer um texto mais claro que esse? A falta de generosidade, a falta de bondade dentro da nossa realidade, nós precisamos ter coração aberto, mãos abertas, para socorrer. Em primeiro plano, diz a Bíblia, os domésticos da fé. Mas em segundo plano, toda a sociedade, todos aqueles que vivem na nossa comunidade, não é? A igreja precisa despertar para a ação social. Nós ressuscitamos a Subtege. A Subtege é uma associação que nós temos, inclusive reconhecida de utilidade pública do Estado do Espírito Santo, e que estava adormecida. Eu chamei o Alexandre essa semana e procuramos a nossa contadora. Eu falei, regularize a nossa Subtege, que a gente precisa atuar, não só no espiritual, mas também no social. Amém, irmãos? Não apenas como instituição, mas nós como pessoas. Às vezes a pessoa, o vizinho, o parente, o amigo está precisando de um abraço, de um telefonema, ou de um socorro material. Eu lembro quando eu era pastor em Recife, tinha um irmão lá que era muito insensível. E alguém da igreja estava lá com um monte de conta de energia. E a CELP, né? Lá é CELP, né, Laurindo? Ia cortar a energia. E a irmãzinha chorando. E falou com o líder. E ele disse, ó, irmã, pode deixar que eu vou orar. A irmã está precisando agora, não é de oração, mas ele diz, eu vou orar. E Deus vai mandar querubins e serafins. E vai resolver o problema. Cabra ruim. Cadê o coração de Jesus? Cadê a bondade? Não é verdade? O que ela pensava não era de oração, era de um auxílio concreto. Então nós estamos tratando de coisas que são obstáculos à resposta de nossas orações. Se você é filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, tem alguém que tem dúvida? Quem é filho, quem é filha? A Raquel já levantou as duas mãos, levanta o pé também, levanta a perna, levanta tudo. Aleluia! O filho herda o DNA do pai. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é amor. O fruto do Espírito Santo em nós gera bondade. Aleluia! Que você tenha um bom coração para com da família, para com os domésticos da fé e para com toda a comunidade. Amém, irmãos? Eu lembro do David Wilkerson. Eita, partiu para a glória recente. E ele recebeu no coração um chamado para evangelizar os drogados, as cracolândias da época. E eu lembro quando foi evangelizar um membro de uma quadrilha chamada Mau Mau. E o cara olhou para ele e disse, é muito fácil você estar falando de Jesus. É muito fácil você estar falando do Evangelho. Você está aí bem nutrido, bem alimentado, bem vestido. E eu sou um desgraçado, um miserável, jogado na sarjeta e comendo comida do lixo. Sabe o que o David Wilkerson fez na hora? Tirou o paletó, tirou a gravata, tirou o sapato, parece que até tirou a camisa e desceu no nível dele. Falou, eu estou aqui porque eu amo a tua vida, porque Jesus me mandou buscar e salvar os perdidos. E esse homem se tornou um dos grandes líderes da sua organização, Desafio Jovem, que espalhou pelo mundo inteiro um ministério específico de recuperação de drogados. Isso lá atrás, mas que ainda existe até hoje, em todos os países praticamente. Amém, irmãos? Que Deus nos dê um batismo de amor. O amor ágape. O amor incondicional. Porque a falta de generosidade, a falta de amor, de sensibilidade,
fecha os ouvidos de Deus também. Esse texto é muito forte, talvez você nunca tinha meditado nesse texto. Sexto motivo que impede orações. Fala comigo, incredulidade. Tiago capítulo 1, do verso 5 ao 7. Jesus, vamos lá. Vamos ler esse texto, ele é muito rico. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Olha agora. Aí está falando de sabedoria, mas você pode colocar qualquer outra coisa, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que você leva em oração. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida, a falta de fé, impede a resposta para as suas orações. Nós temos ensinado aqui os irmãos a orar a palavra. Quando você ora a palavra, para isso você precisa conhecer a palavra de Deus escrita. Quando você reivindica as promessas, e Deus gosta disso, quando você apresenta diante do Senhor, né, uma petição fundamentada na palavra, crendo que Deus é fiel e que Ele vela sobre a palavra para cumprir, então você será ouvido. Tem 3 passos para a gente botar a fé em ação. Kennedy Reagan, ele escreveu sobre isso, e eu absorvi isso há muito tempo. Eu acho fantástico. Ele simplifica muito. Como é que eu boto a fé em ação? Ele fala de 3 passos. Primeiro, selecione promessas da palavra, que tem que estar fundamentado na palavra, que Deus vela sobre a mesma para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Quando a gente duvida da palavra, nós estamos duvidando da honestidade, do caráter de Deus. Já pensou a pessoa colocar em xeque o caráter de quem falou? Ninguém gosta de ter a sua palavra colocada em xeque. Ninguém gosta que alguém duvide do que você está falando. Irrita. É ou não é? Te aborrece. Está pensando o quê? Eu estou falando. E eu garanto que eu estou falando. E eu vou cumprir. Né? Quer ver alguém ficar nervoso? Eu, por exemplo, é alguém... Misericórdia. Também eu trabalho para não dizer, mas quando eu digo, eu tenho que trabalhar para cumprir o que eu digo. Senão você perde credibilidade. É assim ou não é? Então, quando a pessoa duvida da promessa de Deus, ele está colocando em xeque a credibilidade, o caráter de Deus. Selecione as promessas. Primeiro passo, que tem a ver com aquilo que você vai buscar. Se é provisão, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória por Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se é na área de saúde, pega Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, e as levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos, o verbo está no passado, sarados. Aleluia, irmãos. Se é proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua casa. Firmado nessa palavra,
e tantas outras, você confessa a proteção do Senhor e você não teme nenhuma ameaça do mundo espiritual. Amém? Selecione as promessas que têm a ver com o seu clamor. Segundo lugar, tome posse e diga: é para mim, é comigo, eu recebo. Não dê atenção para os sintomas contraditórios. Quando a pessoa se liga nos sintomas que quer anular a promessa, se você dá atenção para eles, a tua oração não obterá resposta. Mas se você ignora os sintomas e firma na palavra, os sintomas estão dizendo isso, mas a Bíblia diz isso. Os sintomas estão contradizendo, mas Deus disse assim. E eu fico com o que Deus disse. Alguém vai chamar você de tolo, de fanático, não dê bola para isso. Se está de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela se concretizará no tempo de Deus, na sua vida, na sua casa e na sua família. Muitos irmãos que foram batizados hoje precisam aprender isso. E vocês também que já são líderes, pastores, precisam reativar essas verdades. Primeiro, promessa que tem a ver com o meu clamor. Segundo, tomada de posse. Terceiro lugar, ações de graça. Agradeça. Renda ao Senhor ações de graça pela vitória, antes de tê-la concretizado nas suas mãos. Eu lembro do Paul Yong Cho. Deixa eu encerrar com essa ilustração. Pastor da maior igreja evangélica do mundo. Partiu agora também há pouco tempo. Meu Deus, falei de 2 valentes que partiram há pouco tempo. E muitos outros, Billy Graham, Morse Cerullo, o outro lá, alemão, Ronald Brook, né? David Wilkerson, Doriel de Oliveira, T.L. Osborne, e trazendo aqui para o Brasil quantos valores preciosos. Aí vem a pergunta: quem vai ocupar o espaço que esses homens de Deus deixaram? Estão aqui, assentados aqui nessas cadeiras. Ah, se você crê, irmão, joga essa cadeira para cima aí. Quem vai ocupar os espaços de homens que marcaram a geração, de homens que fizeram para a glória de Deus uma grande obra de evangelização, de edificação, de treinamento de novos líderes. Saia da inércia. Saia da inércia. Tome posse disso. E diga: é comigo. Deus vai me usar no meu universo, na minha realidade, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. E tem gente que Deus vai levantar para outras nações. Aleluias! Não pense que o seu tempo passou e que tudo está acabado. Não! Deus tem um projeto lindo para a igreja do arrebatamento. Antes do arrebatamento, um grande alinhamento que trará um avivamento que vai varrer o Brasil e que vai varrer as nações da terra. Você será partícipe disso. Eu creio, Jesus. Eu comecei muito cedo, eu estou muito animado. Parece que eu estou começando agora, viu, irmãos? Eu comecei com 18 anos, já estou com 70. E cada dia eu quero estar mais na brecha, dentro do que Deus está fazendo e vai fazer. Se é verdade com você também, faz um barulho aí. Mais forte. O céu não está em crise. Oh, seja disponível. Tome posse e renda graças. Eu encerro agora. Eu já pedi
o número, parece que é a 7ª. É a 8ª. 8º obstáculo, a resposta à oração. Anote essa. Uma disposição de ler sobre oração e sobre a Bíblia, em vez de estudar a palavra e entrar na arena da oração. Tem gente que lê muito sobre a palavra, mas não lê a palavra. É importante livros inspirativos, inspiradores, mas você precisa mergulhar no livro dos livros. Leia a Bíblia. Examine cuidadosamente as Escrituras. Amém? Você conhecendo as Escrituras, você vai orar a palavra, né? Você vai reivindicar as promessas. Humildemente você vai reivindicar. Humildemente você vai tomar posse. Humildemente você vai render graças. Mas você precisa conhecer o que está lá. Se você não conhece o que está lá, o que é que você vai reivindicar? Não leia apenas sobre, mas leia a palavra. Segundo lugar, muitas pessoas que ensinam muito sobre oração, e é importante que se ensine, né? Tem escolas, tem mensagens, tem seminário sobre oração. A pessoa sabe tudo sobre oração, só tem um problema. Sabe qual é, Israel? Ele sabe tudo sobre oração. Ensina, prega, debate, mas o abençoado na hora não vai levar a lugar nenhum. É importante conhecer teologicamente, né, os tipos, os modelos, como orar, conhecer as orações registradas na Bíblia, mas se você não orar, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te mudar de nível. Então, já que o nosso tema é esse, querido, a indisposição de ler a palavra, a indisposição de orar, apesar de ensinar a respeito, mas não praticar, não muda nada. Comece a orar e a tua vida vai mudar. Comece a meditar na palavra, o teu ministério vai ganhar outra dimensão. Paulo Canuto vai estar pregando nessa convenção, ele tem um livro extraordinário. O título do livro do Paulo Canuto é O Tripé do Sobrenatural. E se tem alguém que pode falar de sobrenatural, é o Paulo Canuto. Não é brinquedo, não, é o ministério que Deus deu a ele. E ele coloca no tripé do sobrenatural 3 coisas tão básicas: jejum, oração e palavra. Só isso. Aleluia! Não adianta a cabeça muito iluminada teologicamente, secularmente, se não tem esse tripé: jejum, oração e conhecimento da palavra. Quando a pessoa se enche da palavra, o Espírito de Deus vai pegar muita coisa no seu subconsciente e vai trazer no seu consciente na hora que você mais necessitar. Como pastor de vocês, nessa ceia ministerial, estamos no mês de julho. Nossa igreja, e não só a nossa, a igreja de Cristo, tem despertado para oração, para jejum, como nunca. E na medida que o povo de Deus predispõe a orar, jejuar, meditar na palavra, manifestações sobrenaturais virão. Deus mexe na estrutura de uma nação. Deus mexe na estrutura de um estado. Deus mexe na estrutura de uma cidade. Deus mexe na estrutura de uma denominação. Deus mexe na estrutura de uma igreja local. Aleluia! Deus traz um novo tempo quando a atmosfera reinante é de orar, de jejuar,
de crer que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida, e que Ele pode virar a mesa e reverter o quadro, e fazer o impossível. Aleluia, irmãos. O Senhor não perdeu o seu poder. O Senhor não mudou. Nós é que mudamos. Faça das palavras de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes. Onde estão os milagres, os prodígios, as maravilhas, as operações extraordinárias que nossos pais nos contaram? Onde estão? Aí o Senhor poderia responder: onde estão os Moisés de hoje? Onde estão os Josués de hoje? Onde estão os Elias de hoje? Onde estão os Eliseus de hoje? Onde estão os pioneiros que marcaram o evangelismo nacional? Que Deus possa nos encontrar nessa brecha, crendo que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano, virá quando a igreja realmente não apenas estudar sobre oração, mas orar. Não apenas estudar sobre jejum, mas entrar em períodos de jejum. Não apenas ler sobre a palavra, mas ler a palavra. A glória de Deus vai nos encher. E um novo tempo acontecerá na nossa vida pessoal, família, ministério, igreja nacional e internacional. Vamos combater os inimigos da resposta das nossas orações. Só recapitulando, eu não devo prosseguir, vou ficar devendo para uma outra ocasião. Obstáculo à resposta da oração: relacionamento errado na família. Segundo, espírito não perdoador. Terceiro, contenda reinante no lar, na família, no ministério. Quarto, motivação errada. Quinto, ídolos no coração. Sexto, falta de generosidade. Sétimo, dúvida e incredulidade. E oitavo, disposição de ler sobre oração, sobre a Bíblia, em vez de estudar a palavra e de entrar na arena, na guerra da batalha espiritual na oração. Fique de pé na presença do Pai.